É o atacante argentino apontado pela imprensa hermana na mira de Palmeiras e Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicolás traz detalhes e as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora, rapaziada, mais um giro de notícias do Palmeiras. Nicolás trazendo informações pra você. Vamos acompanhar esse vídeo de corte aqui com muita atualização do Verdão, cara. Infelizmente a noite aí anterior não foi ótima, né? O empate é com sabor amargo de derrota com vitória, mas enfim, vamos direto pro giro de notícias, né? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Se você quiser comprar algum produto do Palmeiras, oficial ou personalizado, ou qualquer outra coisa, clique aí no nosso link que fica na descrição ou clique na tela, tá? É afiliado. Sou afiliado da Shopee e do Mercado Livre através do YouTube Shop, né, que é um programa que o YouTube criou aí com parceria com o Mercado Livre e a Shopee. Se você quiser nos dar aquele apoio, aquela moral, clica através do nosso link e compra o que você quiser lá na loja lá do Mercado Livre ou na Shopee. Tudo que você quiser comprar lá, o que você quiser comprar, todos os produtos, a gente é comissionado através do YouTube. Valeu? Um grande abraço. Vamos aí agora assistir o programa aí com muito conteúdo exclusivo do Verdão. Bora falar agora sobre a noite de vacilos dos líderes. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo fracassaram. O Palmeiras só empatou em 0-0 contra o Vitória dentro de casa, aumentando a crise pela falta de resultado. Já são 3 jogos sem triunfo, com 2 derrotas para Mirassol e Santos e um empate contra o Vitória na zona do rebaixamento em pleno Allianz Parque lotado. Palmeiras não teve criatividade, insistiu muito no chuveirinho e foi presa fácil para o time de Jair Ventura, que usou e abusou da tática de se defender. Importante registrar que nesses 3 jogos sem vitória, Palmeiras marcou um único gol, foi na derrota por 2-1 para o Mirassol. Já o Flamengo entrou em campo mais tarde com a chance de abrir 5 pontos de vantagem a 4 rodadas do fim. Seria o mesmo que dizer que o Flamengo colocaria uma das mãos na taça, mas rubro-negro fez péssimo primeiro tempo contra o Fluminense. E saiu perdendo por 2-0. O primeiro gol da partida, um golaço do Dulce Acosta. O segundo gol do Serna numa falha do Rossi. Verdade é que o zagueiro jovem do Flamengo recuou mal. Rossi, em vez de deixar a bola sair, foi tentar dominar e permitiu que o Serna roubasse a bola dele e fizesse 2-0. Na etapa final, o Flamengo pressionou, chegou ao gol do 2-1 com um pênalti cobrado pelo Jorginho, mas não teve forças para buscar o empate. Dessa maneira, mesmo tropeçando em casa contra o Vitória no jogo, na teoria, mais fácil daqui até o fim do campeonato, Palmeiras diminuiu 1 ponto a vantagem do Flamengo. Nova classificação do campeonato tem o Flamengo com 71 pontos, Palmeiras 69 e o Cruzeiro 64, com a observação de que o Cruzeiro ainda entra em campo na noite dessa quinta-feira, visita o Juventude. Fui ver as chances de título de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Flamengo aparece como o favorito à taça, 67% de chances contra 29% do Palmeiras, o Cruzeiro com quase 4%. Dá pro Verdão ser campeão ainda, cara. O Flamengo vai jogar agora domingo contra o Red Bull Bragantino, depois sai para enfrentar o Atlético Mineiro, aí depois vem a final, né, contra o Verdão. Depois eles pegam o Ceará e na última rodada eles vão enfrentar o Mirassol aqui em São Paulo. E aí o que acontece, cara? O Verdão ele precisa ganhar, né? Ele precisa ganhar seus jogos e não vacilar como é que estava vacilando. E aí sim tem essa grande possibilidade da gente conseguir esse título. Não podemos dar mole, a gente tem que ir pra cima, tem que apoiar, não vamos criticar, só vamos criticar esse caso. E mesmo assim não é motivo de criticar, porque o Palmeiras fez um baita de um campeonato brasileiro, está fazendo uma baita de um campeonato da Copa Libertadores. Temos que apoiar apoiar o nosso técnico, apoiar a nossa diretoria e vamos pra cima, né? Vamos continuar aí agora com a notícia relacionada a uma joia aí do futebol argentino que está sendo especulado aí no Brasil. Será que seria uma boa? Vamos conferir o giro de notícia aí, né, rapaziada? Vamos continuar. Hora de falar sobre Palmeiras e Flamengo brigando por um mesmo atacante. Jogador do Boca Juniors chamado Ezequiel Ceballos. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina. No início da semana, o site El Crack Deportivo chegou a afirmar que Palmeiras e Boca Juniors discutiriam a possibilidade de uma troca, com o Facundo Torres indo para a Argentina e o Ceballos chegando como reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, outro jornalista argentino cravou que Ezequiel Ceballos é alvo do Flamengo. Importante registrar que 3 dias atrás, o gerente de scout do Flamengo esteve vendo Boca Juniors e Tigres, na Bombonera.
Ninguém sabe ao certo qual o motivo dessa viagem, mas agora a especulação ganha um pouco mais de força. Ceballos vive o melhor momento da carreira dele, são 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Recentemente fez gol e deu assistência na vitória do Boca Juniors contra o River Plate, atleta avaliado em mais ou menos 6 milhões de euros, atua como ponta, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. A pergunta que eu deixo para você: seu time, Palmeiras ou Flamengo, precisa de reforço para o ataque? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Então, rapaziada, esse Ezequiel Ceballos aí, há alguns tempos atrás, ele tinha sido especulado aí numa possível troca entre o Facundo Torres, né, e esse Ezequiel. Mas não haveria não seria uma boa troca, por quê? Porque o Facundo, ele vale muito mais, né, 15 milhões de euros nessa casa, assim, enquanto o Ezequiel vale na casa dos 5 a 6 milhões de euros. Não seria, assim, uma boa situação. Mas questão de futebol, cara, questão do campo, o jogo. O Facundo, ele tá devendo bastante, né, cara? Seria bom ali o Palmeiras, no caso, negociar ali com ele, pedindo uma compensação ao Boca Juniors, mais 15% por 50% dos direitos, ou seja, o Palmeiras cede 50%, o Boca Juniors coloca mais 5 milhões, né? E dá o jogador, porque sairia ali na casa dos 10 milhões, que é os 5, 6 milhões do Ezequiel, mais 5 milhões de euros, e o Palmeiras ficaria com mais 50%. Eu acho que talvez seria uma boa, né? Porque o Facundo tá deixando a desejar demais. Mas vamos continuar com o nosso giro de notícia e deixe aí no comentário a sua opinião. E a TV Globo, a maior emissora do país, pode se ver numa situação extremamente delicada na última rodada do Campeonato Brasileiro, se Palmeiras e Flamengo ainda estiverem disputando o título. Isso porque a Globo não terá o direito de transmitir nem a partida do Flamengo, muito menos o jogo do Palmeiras. Ficou definido que Mirassol versus Flamengo no interior de São Paulo será exibido pela Amazon Prime Video. Já Ceará e Palmeiras no Ceará ficará sob responsabilidade da Record e do YouTube. Isso significa que se nas 4 próximas rodadas a diferença entre Flamengo e Palmeiras se mantiver em 3 pontos, ou diminuir, a Globo chegará à última rodada sem poder exibir nenhum dos 2 principais jogos valendo a taça do campeonato. Algo inimaginável alguns anos atrás, afinal de contas a Globo é há bastante tempo a grande e única responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Essa situação mudou recentemente e a Globo agora se vê nessa situação extremamente delicada. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema, beleza? Para falar sobre John Arias. O meio atacante colombiano está sendo, sim, disputado por 3 clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão bastante atentos a toda a dificuldade de Arias com a camisa do Wolverhampton. Ele se mudou na metade desse ano para o clube inglês e por lá nada deu certo. Até aqui, 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, o Arias ainda virou reserva. Ele saiu no intervalo da derrota para o Fulham por 3-0 contra o Chelsea na última rodada antes da data FIFA, nem sequer saiu do banco de reservas. Para piorar, o time dele, o Wolverhampton, é lanterna do campeonato inglês. 2 pontos conquistados depois de 11 rodadas. E está muito claro que o Wolverhampton será rebaixado ao fim dessa temporada. E é por conta desse rebaixamento que os clubes brasileiros já começaram a disputa para contar com o retorno do atleta. Vale a lembrança de que o Fluminense tem a prioridade na recompra do jogador, ou seja, se o Flu igualar qualquer oferta de times brasileiros, é para o Fluminense que o Arias voltará. Só queria registrar que o Arias ainda pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo. Quando ele deixa o Fluminense para jogar no Wolverhampton, ele aceita ganhar menos na Inglaterra do que ganhava nas Laranjeiras pelo sonho de jogar no exterior, mais especificamente no futebol inglês. A julgar pela fase atual, a passagem dele pelo Wolverhampton deve ser curta. Talvez no máximo até junho do ano que vem, mas o Arias vai dar preferência a clubes do exterior. E já dá para contar que o Galatasaray da Turquia é um dos interessados na contratação do meio atacante de 28 anos de idade, que enquanto jogava pelo Fluminense deixava excelente impressão. O Flamengo namorava o Arias ainda quando ele jogava no próprio Fluminense. Já o Palmeiras vê a possibilidade da contratação do Arias como um grande negócio, mas qualquer movimentação envolvendo o Arias vai acontecer apenas a partir da metade do ano que vem. Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Até hoje ninguém provou os tais 15 pontos
que a Flapress diz que o Palmeiras foi favorecido. Incrível. Em compensação, ninguém fala dos vários pontos que o próprio ganhou com erros a favor. Carlão, eu acho que Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times são muito mais beneficiados do que prejudicados. É óbvio que existem erros crassos. Aquele do Palmeiras, do pênalti não marcado pro São Paulo contra o Palmeiras. Existem outros erros a favor do Flamengo, enfim, mas o campeonato costuma dar e tirar. Eu sou corintiano, mas se o STJD é Flamengo, a CBF é Palmeiras, pois dos 68 pontos, uns 10 foram com a ajuda da arbitragem. Não é chororô, mas o Timão teve uns 10 pontos perdidos por causa da arbitragem. O que eu posso contar é que a Leila Pereira anda bem alinhada ao Samir Chaud, que é o presidente da CBF. Inclusive, por conta dessa proximidade da Leila com o Samir, ela acabou se distanciando bastante do presidente da Federação Paulista. Rolou sorteio nessa semana, o sorteio foi na terça-feira, foi na semana passada, há uma semana, né? Rolou o sorteio e ela nem foi ao evento. E não foi ao evento justamente para não ter que se deparar com o presidente da Federação Paulista. Ela foi o único clube entre os grandes de São Paulo a declarar apoio ao Samir Chaud. Todos os outros haviam fechado com o Reinaldo Carneiro Bastos. Mas ele dá mais para os grandes do que tira, tá bom? Perguntando se o Vasco vai ser vendido, surgiu essa especulação sobre possível participação da Leila Pereira só aumentou depois de mais uma possibilidade de acordo, depois de emprestar 80 milhões de reais via Crefisa para o Vasco, para pagamento de uma série de contas. Crefisa está cogitando emprestar mais 5 milhões de reais, ou doar, enfim. E essa grana seria investida em outros esportes, 3 milhões no remo, mais 2 milhões no basquete e no futsal, enfim. Sobre André Cury, ir para a Europa oferecer Veiga e Maurício, sabe de algo? O André Cury faz isso com enorme frequência. Ele, por exemplo, foi a Roma para oferecer o Yuri Alberto. E ele está lá tentando, mas é difícil emplacar. Não acredito muito na saída do Veiga, tá? Sobre o Maurício também não acho que tenha jogado em tão alto nível para garantir propostas em janeiro, na janela mais fraca. Tá aí, né, família? Aquele giro de notícias do Palmeiras, informações que o Jorge Nicola trouxe. Mas, cara, deixa eu falar, que vacilo o nosso Verdão deu ontem, cara. Situação aí constrangedora. Aquele empate ali com sabor imenso de derrota, pois enfrentava um clube que estava na lanterna, não, na zona de rebaixamento ali, né? Um clube que vem brigando para não cair, e o Palmeiras simplesmente dá esse vacilo, deu um vacilo contra o Mirassol e um outro vacilo contra o Santos, né? E agora, mais uma vez, são 3 jogos ali de alerta total. Nesses 3 jogos dava para ver ali um empate, vamos supor que seja um empate contra o Mirassol, né? Uma vitória contra o Santos ontem que empatou no Mirassol em casa, e a própria vitória daria para fazer 7 pontos tranquilamente. A gente estaria agora tranquilamente líder do Campeonato Brasileiro, mais 3 vacilos na verdade, né, ali incríveis aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Não pode acontecer uma coisa dessa e deixou a gente aí complicado. Sobre o Arias, seria uma baita de uma contratação se o Palmeiras fosse atrás, mas acho que não vai acontecer, né? Mas seria muito bom que nós, torcedores do Verdão, começasse a falar até chegar na diretoria, e para que eles possam tomar uma posição e ir atrás do jogador para ver se faz essa contratação para a próxima temporada. Rapaziada, deixa aí no comentário aí sua opinião, deixa teu like também. Tem produtos da loja do Palmeiras, caso você queira comprar algum produto, dê preferência pra gente, tá? Tem produtos oficiais, né, e produtos personalizados, além de tudo que você quiser comprar no Mercado Livre ou na Shopee, é só clicar aí. Você vai ser direcionado, e o que não tiver nessa lista aí desse link, você pode continuar lá no site lá e compra o que você quiser, compra o que você desejar, porque vai estar ajudando o nosso canal aí. Valeu, o YouTube vai reconhecer como comissão, como indicação, porque a gente é um afiliado, e vai dar uma porcentagem aí pra gente aí ficar tranquilo e poder ajudar ao crescimento do canal. A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!